A paz, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nosso encontro com Jesus nos faz olhar para quem é Jesus, olhar para a sua pessoa, olhar para aquilo que ele veio fazer entre nós. Jesus veio revelar o Pai. E todo batizado ou a todo batizado, ele dá o Espírito Santo para que se torne discípulo dele. Discípulo do Pai, por conseguinte. A vida do discípulo implica na docilidade ao Espírito Santo. É preciso, no nosso dia a dia, compreender como o Espírito Santo vai nos conduzindo, e nesse corpo nós estamos inseridos na igreja, porque o Espírito conduz a sua igreja e nela cada um de nós, particularmente falando, somos então conduzidos pelo Espírito Santo. Nos conduz de um modo que não tira de maneira nenhuma a nossa liberdade. Nos dirige para a vida, nos dirige para o céu. E este é o propósito do nosso sim ao chamado de Deus, para estarmos no seu segmento. Neste itinerário diário de vida e ação, é necessário discernir o como ele conduz. Nem todas as vozes que ouvimos são vozes do Espírito Santo. A rigor, precisamos estar atentos ao que a igreja orienta, de maneira muito especial, os nossos bispos, o Santo Padre, tem essa missão de conduzir todo o povo para Deus. É interessante a gente também perceber que nem todo o caminho nos leva para Deus. Infelizmente, podemos encontrar até mesmo sacerdotes que orientam de um modo que vai de contra aquilo que leva à verdade. Por exemplo, estamos vivendo um momento onde muitos padres na Europa estão se rebelando contra o Santo Padre por conta da decisão justa publicada pelo Vaticano de não abençoar as uniões homoafetivas. Muitos sacerdotes, já em número de centenas de sacerdotes na Europa, estão se rebelando contra o Santo Padre por causa disso. Ora, a igreja nunca poderia dar uma bênção sobre o mal. Seria a mesma coisa que dizer para uma pessoa que tem diabetes descontrolada: coma açúcar, beba refrigerante. Uma permissão dessa para um diabético é a mesma coisa que dizer morra. Do mesmo modo, quando o Papa Francisco não concordou que fosse dadas bênçãos para uniões homoafetivas,
foi exatamente pelo cuidado pastoral. Porque como pastor, ele quer conduzir todos à vida. E uma concordância com o estado de pecado é a mesma coisa que concordar com a morte daquele que deveria ser conduzido para a vida. Na verdade, é um grande embuste de Satanás que tenta enganar o povo com a ideia de uma misericórdia injusta, de uma misericórdia que não existe. Aliás, tudo que Satanás propõe é sempre mentira e enganação. Pelo contrário, ao aceitar o testemunho de Jesus sobre o Pai, declaramos a sua existência, declaramos o senhorio deles sobre nós. Veja que a vida trinitária habita em nós, viemos do Pai, nosso Criador, somos alimentados pelo Filho na Eucaristia, somos sustentados pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Então essa presença trinitária em nós não pode ser destruída pela conivência com o pecado, com o mal e com o erro. Jesus preparou para nós uma felicidade que é eterna. Em contrapartida, no momento precisamos renunciar às alegrias que são perenes, as alegrias que não nos levam a uma verdadeira paz. Hoje o Espírito Santo possa abrir os nossos corações, a nossa mente e a nossa inteligência, para compreender que o pensamento de Deus não é como o pensamento do mundo, e que nós, como pessoas que nos decidimos por Deus, também nós não pensamos como o mundo, porque queremos pensar como Deus. E assim a nossa vida vai além, a nossa visão vai além, e nós podemos, de fato, comungar da alegria eterna. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, curando todas as nossas feridas, ressentimentos e mágoas, e que a vida de Deus seja plena em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Hoje eu utilizei nesse podcast uma foto do quadro do Sagrado Coração de Jesus, da obra do coração. Esse quadro nós estamos vendendo, divulgando essa devoção com uma oração, que é a oração Troca de Corações. Se alguém tiver interesse, entre em contato conosco para receber este quadro no telefone que deixarei a seguir aí é um WhatsApp. Amém. Obrigado por compartilhar. Suo nome